Olá, amigas, amigos, bom dia nessa manhã, nesse sol bonito de outono, nesse dia muito especial, que é o dia 12 de junho. Vamos aguardando, o pessoal está começando a entrar. Masa, bom dia, Vera, bom dia, Sul Duarte, Daniela, Ana, bom dia. Nós estamos aí aguardando a entrada das pessoas para conversarmos um pouco sobre o amor romântico na visão do sagrado. Desde já, desejando um bom dia a todos os casais, a todos os namorados, aqueles que estão buscando se enamorar e aqueles que fazem o exercício de transformar o namoro num eterno encontro e reencontro na vida. Bom dia! Vamos aguardar, alguns instantes. Nós estamos aí encaminhando, avisando as pessoas que nós estamos aí. Bom dia, Alcione. Beijão, querida. Bom dia, Rose, Kelly. Bom dia, Kelly Correia. Vamos aguardar mais alguns instantes para a gente começar, então, essa nossa conversa nessa manhã. Nós acreditamos, bonjour, né, Alcione? Comment ça va? Diríamos. Bom dia, Val Pontes. Vamos só mais uns 2 minutinhos aí, o pessoal aguardando. As pessoas estão começando a entrar para que elas possam participar conosco desde o nosso iniciozinho. Essa conversa que eu tenho certeza vai nos trazer inúmeras reflexões acerca desse tema, um tema que pode ser visto das maneiras mais diferenciadas, nas leituras mais diferentes das pessoas. Então vamos lá. Bom dia, Valdir, Luzia Secato, Daniela Labrage, Geraldo Rezende, bom dia a esse pessoal que eu gosto muito de São João del Rei. Bom dia, Evamar. Bom tê-lo aí conosco mais uma vez, a loja da Cida, Silperi Rocha, bom dia. Bom dia. Vamos só aguardar mais um minutinho e nós começamos a nossa conversa, já que tem algumas pessoas entrando nesse instante, para que elas possam estar participando conosco. Michele, Karina Diniz, bom dia. Bom dia, a loja da Cida, Cida, bom dia aí por estar conosco, prestigiando nessa manhã. É isso aí, vamos lá. Lembrando a Fraternidade Sem Fronteira, essa ONG com esse trabalho maravilhoso que ela realiza em grande parte da vida de pessoas carentes, necessitadas de amparo. Bom dia, Cristiane Dornas, bom tê-la aí conosco. Nós vamos iniciar a nossa conversa sobre o amor romântico. E eu queria começar trazendo para nós,
é um texto extremamente importante para a nossa compreensão, a nossa leitura nessa manhã. É uma leitura que eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção para que a gente possa pensar de onde, né, de onde vem esse texto. Beije-me ele com carinho, que melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma do teu amor e unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras, e em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho, os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meu dia. Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apazenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Formosas são tuas faces entre teus enfeites e o teu pescoço com os colares. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, como um ramalhete de rena nas vinhas de Engedi. É para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa. E o meu amado também amável, o vosso leito é verde. A trave da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de ciprestes. Esse texto faz parte, é o primeiro capítulo, né? Eu li alguns trechos do livro dos Cânticos, né? Que é um dos livros do Velho Testamento, é um livro que fala do amor romântico. E eu quis ler esse texto para a gente começar quebrando uma ideia que caminha e permeia muito a sociedade religiosa, que vê a questão do amor romântico, do amor erótico, como algo que sai do caminho do sagrado. Nós vamos entender e perceber que esse não é o único texto, e esses textos estão espalhados, e quando o Cântico dos Cânticos foi escrito, né, nós tínhamos aí uma cultura milenar sobre a questão da sexualidade, da sensualidade, vinculada à questão do sagrado. Tanto que entre o século III e o século IV antes do Cristo, um teólogo hindu, eu vou falar o nome que eu acho que é assim que se diz, Malananga Vatsyayana, né, esse teólogo escreveu o Kama Sutra.
que para muitas pessoas se reduz às 529 posições sexuais, né? E ele se transformou numa linguagem ou uma percepção, uma deturpação pornográfica, porque na realidade o Kama Sutra é um livro sagrado, é um compêndio que foi escrito para o uso dos nobres hindus e é baseado nos preceitos sagrados hindus, e ele abordava os aspectos da vida cotidiana, como encontrar o par ideal, como viver esses relacionamentos sexuais, o relacionamento entre as pessoas, os cuidados com uma casa, como obter sucesso, né? Então nós vamos ver que a linguagem da sexualidade e da sensualidade, ela se encontra também no sagrado. E a nossa reflexão nessa manhã é sobre isso, sobre a gente buscar no aprendizado do sagrado algumas ideias, algumas informações que são muito importantes para a nossa caminhada, a nossa reflexão, a nossa movimentação de crescimento. Vamos buscar, né, na cultura grega, 2 mitos que são muito importantes para falar do amor romântico. O mito de Afrodite e o mito de Eros. A Afrodite é considerada a deusa do amor, da beleza, da sexualidade. E, na verdade, o mito de Afrodite, a história, o contexto de Afrodite, não é um mito helênico. A cultura helênica traz da Ásia essa figura, né, essa deusa, e posteriormente essa deusa vai para a cultura romana com o nome de Vênus, né? Então, Afrodite é uma deusa semelhante à deusa Astarte da Fenícia e à deusa Ishtar dos Acádios, né? Então nós vamos entender rapidamente um pouco da história dela para a gente pensar o que esse mito traz para as nossas vidas. Lembrando para aqueles que ainda não nos acompanham em relação à questão do sagrado, que o mito, na verdade, ele só tem uma personagem, que é o homem, né? É o ator de toda a história, e cada personagem do mito é algo que está presente dentro do homem e que nós precisamos entender isso dentro da situação. Então, nesse sentido, né, dentro da história, um dos historiadores mais respeitados nesse contexto, chama-se Hesíodo, diz que Vênus, né, ela nasceu das águas do mar, quando Cronos, que é o deus do tempo, com a ajuda da sua mãe, ele matou, né, o poder do seu pai, que destruía todos os seus filhos, porque havia
uma profecia que os filhos dele iriam matá-lo, então ele busca matar todos os filhos para que ele não fosse morto. A mãe de Cronos dá a ele, né, uma pedra para ele engolir, destruir como se fosse Cronos. E Cronos, né, com a ajuda da mãe e de um instrumento, ele castra, né, o deus Urano, e ele joga aquele conteúdo, os testículos, no mar. E conta o mito, né, que é esse conteúdo que se transforma nas espumas do mar, e é das espumas do mar, dessa fecundação tão diferenciada, que nasce a deusa Afrodite, que é uma deusa que nasce adulta. Olha, o amor, dentro dessa observação, né, ele é fruto, né, da transformação, né, de um relacionamento, né, representado aí pela essa questão da sexualidade simplesmente instintual. E quando ele existe, ele já se faz adulto, né? Ele é essa expressão. A palavra Afrodite, em grego, tem a ver com espuma, né? E nós vamos ver que quando nós falamos de afrodisíacos, tem a ver com Afrodite, né? Que é esses produtos que as pessoas usam para aumentar a potência, para estimular a libido, tem a ver com esse contexto, com essa situação. Mas eu gostaria de caminhar, porque também há uma outra história que diria que a Afrodite, na verdade, ela nasce do deus Zeus, com a deusa que é a mulher de Zeus, que é Dione, né? E então há duas origens do amor, né? Um amor que vem, né, dos órgãos sexuais, da fecundação nesse sentido, e um amor que surge do casal, né, de deuses mais importantes do Olimpo, que é um amor divino. E nessa tentativa de entender essas coisas, no banquete de Platão, né, dos seus livros mais importantes, a personagem Pausanias, ele diz que teríamos duas Afrodites. A Afrodite Urânia, que é a filha de Zeus com Dione, que é fruto do amor divino, né? Que parece estranho para nós, mas é a realidade do texto, que ele inspiraria o Eros, um amor divino, que é o amor que envolve a questão do amor homossexual. Não na questão da homossexualidade, como a gente fala hoje, né? Mas porque eles entendiam, né, que era importante que, principalmente os rapazes que deveriam ter um papel social, os rapazes que deveriam ter a guerra, ter um mestre. E esse mestre
que eram par do mesmo sexo, eles deveriam construir um amor, porque é essa força do amor que convida o homem a se transformar, a ter força, a buscar a sabedoria, a ter lutas na vida. Né? É um tema muito interessante para a gente pensar, porque nós estamos falando de uma cultura muito diferente da nossa cultura. E temos a Afrodite, Pandemos, né? Que é o amor físico, é os desejos lascivos do homem, e que, segundo a personagem do banquete, seria o que inspiraria aos homens o amor pelas mulheres. Então, nós temos dois aspectos aí. Nós vamos ver que na cultura grega existem inúmeras formas de amor, e cada um desses amores, eles têm nomes diferenciados. Mas aqui eu gostaria de lembrar que o amor do mito Afrodite, ele só tem sentido se ele tiver esses dois aspectos. Um aspecto material, sensual, né, que cativa essa relação a dois, que constrói um casal, que constrói posteriormente uma família, mas ele tem que ter também um aspecto divino, que inspira o crescimento, a transformação, que dá força para o outro, que transforma o outro em todo esse contexto. Eros, né, que é representado a Afrodite, é considerada a mais bela das deusas. Ela causava inveja nas outras, né? E, embora sendo a deusa do amor, ela era uma deusa ciumenta, ela era uma deusa às vezes irascível, né, vingativa, ela tinha suas preferências, né? Para lembrar que no construto do nosso amor, essas coisas às vezes estão presentes e elas precisam ser trabalhadas, serem transformadas. Nada tem de errado que esses fatores existam e estejam presentes na vida da criatura. O que é inadequado é a não identificação dessas coisas e a transformação disso tudo na vida de uma maneira mais sublime, de uma forma mais adequada, sem a violência, sem a agressão, sem a posse, né, que conturbam todo o processo da relação. Então, Eros é um filho de Afrodite, que é representado como aquele anjinho bonitinho de asas que tem uma flecha, né? E que a sua flecha toca o coração de alguém, que ao ver alguém se apaixona por ele. Segundo o mito, né, o mito mais considerado, Eros é filho só de Afrodite, né? Ele nasce, né, dessa deusa, né? E ele, né, representa o espírito divino do desejo de procriar, do ato amoroso. É muito interessante, né, esses dois aspectos que o mito apresenta, Afrodite e Eros, porque a postura e a construção do mito de Eros tem a ver com o sujeito desejante,
com a criatura que deseja alguém, né? E é muito interessante porque a flechada faz com que o indivíduo, quando toma a flechada e está olhando alguém, transforme esse alguém em algo belo e que o encanta. Então, nós vamos pensar claramente nesse sentido, né? Que o que Eros traz para a gente é paixão, né? E a paixão, na verdade, né, ela nos leva a um processo ilusório, porque naturalmente nós não nos apaixonamos pelas pessoas. Nós nos apaixonamos pela imagem dessas pessoas. É por isso que Santo Agostinho falava no seu livro Confissões, né, dizendo sobre Deus, ele tem uma pergunta que serve muito claramente para a nossa reflexão nesse momento, que ele diz: que amo quando amo a Deus? O que na verdade eu amo? Eu amo a pessoa, a realidade, a essência, ou eu amo a ilusão, a imagem, o sonho, a fantasia? Essas duas posturas, elas nos concitam a situações bem diferenciadas, né? Nós vamos ver, né, que Eros, ele estimula a existência do amante. E o aspecto do amor Afrodite não é o aspecto amante, né? Afrodite é a beleza e a graça risonha que fascina. Nela, o que vem primeiro, né, não é o impulso de possuir, mas o encanto da aparência que convida à união. Então, Eros, né, é o lugar aonde nós vivemos esse aspecto do crescimento do amor romântico, em que eu deposito os meus desejos e as minhas fantasias no outro, né? Enquanto Afrodite é aquela construção do amor onde o objeto amado, ele é, na verdade, fascinante. Ele tem graça, ele tem beleza, e essa beleza me convida a estar juntos. E aí vamos ver que Eros é uma criança eterna. Ela vive nesse lugar. E Afrodite, desde seu nascimento, é madura, é adulta, né? Então, esse outro aspecto do amor é um aspecto de uma constatação daquilo que o outro tem e me convida a estar com ele. Nós precisamos entender essa situação. Platão, ele traz dois ensinamentos muito importantes sobre o amor que eu gostaria de refletir com vocês. O primeiro, ele diz assim, que o amor é uma força, é uma energia que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. E aí nós voltamos em Santo Agostinho, quando ele diz que amo quando amo a Deus.
E mais à frente ele vai falar, né, que o amor do homem a Deus é como o amor da criancinha, que mesmo no ventre já ama, né, o peito da mãe que vai lhe dar leite. Ele tem dentro de si essa consciência, né? E ele ama e se encanta e busca esse lugar na vida. Nós não podemos nos esquecer, né, a visão das pessoas, né, podem ser diferentes nas suas crenças, né, mas nós não podemos nos esquecer que Platão, né, Sócrates, esse grupo de filósofos, eles eram reencarnacionistas, eles acreditavam na reencarnação. Então, quando ele fala desse amor que se perdeu, pode ser de uma forma interpretado como o próprio amor de Deus que a gente busca e projeta no outro, porque nós nos desligamos nesse processo, aonde a gente sai da conexão espiritual e vive essa conexão desse mundo de aparência. A gente se desconecta, está buscando na aparência algo que eu preciso, que eu quero, que eu desejo, que me completa e que eu ainda não tenho contexto na minha vida. Então, Platão é muito claro que essa força, né, ela é como um sentimento de lembrança. E aí vêm as dificuldades, porque as nossas lembranças nem sempre são lembranças da realidade, são construções dos nossos sentimentos e emoções. A gente ama um objeto, né, que temos saudade, dentro do olhar e do sentir individual. E às vezes, ao reencontrar esse objeto e reviver essa relação, nós passamos a viver uma construção de decepção, porque já não somos a mesma criatura, já não sentimos do mesmo jeito, o nosso olhar não está naquele mesmo nível, né, de maturidade do momento anterior, há um crescimento, uma transformação, né? E é isso que acontece na paixão, porque à medida que você amadurece o olhar, você vê que a pessoa não é aquela fantasia, e isso é muito ruim, porque as pessoas passam a cobrar, a ofender, a agredir o outro, porque o outro não é aquilo que eu quero, mas fui eu que depositei essa fantasia. Não foi a pessoa necessariamente que me vendeu esse lugar. Uma outra visão é que muitas vezes eu posso, no encontro, estar vivendo um reencontro. Necessariamente isso não acontece todos os dias, né? Tem muita gente aí falando de alma gêmea. O próprio Platão fala sobre a alma gêmea e a leitura dele é uma leitura diferente desse lugar, né? Que é um contato da afinidade das coisas, no crescimento, no momento da coisa. Para aqueles que são espíritas, né? No livro Consolador, Emmanuel fala da sua percepção da alma gêmea. E mesmo a Federação Espírita Brasileira tendo questionado porque o Espiritismo não coaduna com essa ideia de alma gêmea, que alguém nasceu, é metade da moeda para se completar, ele responde à Federação Espírita Brasileira, ele entende de maneira diferente essa questão da alma gêmea,
e pede, por questão de respeito, que mantivessem a pergunta no livro, porque ela tinha um sentido, um significado. Mas independente de ser uma alma gêmea, nós nos reencontramos com as pessoas e nós reencontramos com as experiências, mesmo que sejam em pessoas diferentes, que fazem com que a gente se lembre desse processo, desse aprendizado. Outra coisa que Platão fala e que eu acho muito bonita, ele diz assim, que o amor é filho da pobreza e da riqueza. Da pobreza porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. Uma relação de amor romântico é uma relação recíproca. É uma relação de troca. E nada tem de ruim nesse processo de construção. Quem dera se a nossa vida fosse uma preocupação de trocar o bem que eu recebo, dando o bem a quem me dá o bem. Porque na maioria das vezes as relações que deveriam ser românticas, elas são relações frustradas. Muitas criaturas, elas estão presas a um lugar, em que a vivência do amor romântico é uma fuga dela, ela foge desse lugar, ela teme, a única coisa que ela busca é a conquista. Ela é o animal que caça, e a partir do momento que consegue a caça, ele abate a caça, a partir daquele prazer ali, a caça não tem mais sentido. Milan Kundera, em Sustentável Leveza do Ser, ele fala da história do Thomas com Teresa, porque ele tinha tanto medo desse amor romântico que ele não permitia que nenhuma mulher que tivesse estado na cama dele dormisse e acordasse no dia seguinte na sua cama. Ele fazia de alguma forma que elas não estivessem ali. E Teresa, ele a conhece numa cidadezinha do interior, uma menina bonita, e ele fala, um conquistador, que se ela fosse um dia na cidade grande, que ela o procurasse e dar um endereço para ele. Talvez achando que aquilo nunca ia acontecer. E o fato acontece que ela vai para a cidade grande e vai procurá-lo. Mas quando chega na casa dele, ele percebe que ela está com febre, ela está muito doente. E ela não tem condições de ir embora. E pela primeira vez, num processo diferente de conquista, ele se vê obrigado a deixar que a mulher que passa com ele à noite acorde na sua cama. E o texto diz que ele, olhando aquela moça, ele tem a impressão e ele lembra da história de Moisés no cesto, sendo entregue para sua mãe, a filha do faraó, e ele tem a impressão que Teresa lhe vem no cesto e ele se encanta por essa imagem, ele se apaixona por essa mulher. Então, a relação romântica, ela tem que ser uma relação de troca. Ela não pode ser uma desvalorização de ninguém. Eu não posso estar com o outro porque eu preciso dele simplesmente. É porque nós nos precisamos. E uma relação de amor não é uma relação onde não exista problemas. Lembremos lá do fato da Afrodite. Tem ciúmes, tem lutas, dificuldades, vinganças, todas as coisas, elas têm que serem vencidas.
Esse fato de se viver um amor sem nenhum tipo de problema, né, não é ainda uma questão da realidade da Terra, e talvez muito poucos casais extremamente nobres espiritualmente possam ter vivido algum tipo de relação desse jeito, dessa maneira, na situação que nós pensamos o amor e que não conseguimos viver. Então, amor, ele precisa de dar e receber. Se alguém só dá e alguém só recebe, isso não é amor. Se eu cobro o amor, isso não é amor. Esse sentimento, ele cresce na alma espontaneamente. Então, nós vamos trazer aqui alguns textos do Velho e do Novo Testamento para a gente refletir um pouco sobre esse amor romântico, ainda com novas reflexões. Eu fui buscar no livro de Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, no capítulo 2, no versículo 24, tem uma fala, que é a fala de Jeová, né? Que ele diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mais à frente, né, há uma expressão que diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separará. Essa leitura construiu para nós uma visão de um amor, de um casamento que não pode ser destruído, principalmente dentro da visão religiosa, porque Deus uniu e o homem não separa. O próprio Cristo, mais à frente, vai dizer que Moisés concordou com a questão do divórcio, e ele explica que isso é por causa da dureza dos corações dos homens. Mas nós temos que pensar, será que Deus uniu para sempre um casal onde um ou outro violenta o parceiro ou a parceira de todas as formas, e essa violência tem que ser mantida até o final da vida física? Algumas pessoas nos dizem, inclusive, eu já ouvi muitos oradores religiosos falarem isso. Então, acho que eles não refletem nessa situação, me perdoem, porque isso não é uma relação de amor. Muito menos uma relação de crescimento. Isso é uma relação de ódio. Eu já ouvi muitas mulheres, principalmente mulheres, que me dizem que oravam todos os dias à noite para que o marido morresse, porque elas tinham essa crença, para ficar livre deles, porque o ódio, o asco, né, o nojo dele na presença da vida dela era muito grande. O que uma mulher dessa construiu? O que uma relação dessa tem a ver com a relação do amor divino? O que uma relação dessa tem a ver com o sagrado, com a transformação das pessoas? Eu gostaria de entender isso nesse contexto, porque eu não consigo, enquanto psiquiatra, enquanto alguém que busca refletir,
enquanto alguém que acredita que a relação básica do universo é o amor, que isso possa ser uma construção de amor. Né? Mas nós vamos nos lembrar que na procriação, homem e mulher se unem e se transformam numa só carne. Metade um, metade outro. E o filho é aquilo que Deus uniu num casal e que ninguém vai separar. Infelizmente, nessa cultura nossa, né, os casamentos que acabam, os filhos se transformam nos objetos para agredir uns aos outros. A alienação parental, a violência contra as crianças, o abandono, principalmente da parte dos homens, dos filhos, é se esquecer que no filho metade dele é você. Que Deus está te dizendo que isso é sua responsabilidade, é seu cuidado. E isso não há separação. O que Deus uniu nesse contexto, o homem não separa. Mas essas relações fantasiosas, né, que a gente vê todo dia, eu encontrei o amor da minha vida, vou casar com ele, porque ele é isso, aquilo outro, né? E de tempo depois você encontra, como é que acabou com ele, porque não dava certo, ele era isso, aquilo outro, as mesmas coisas que uniu, separou o casal. Então, nós temos que pensar, né, que muitas vezes os casamentos humanos, eles são frutos de muita imaturidade, de muita dificuldade das criaturas. E na caminhada, no amadurecimento de um, de outro, dos dois, se percebe que os propósitos, que as buscas, que as necessidades não são as mesmas e que eles não conseguem compartilhar essas necessidades e essas buscas juntos. Porque às vezes as buscas são diferenciadas, mas os casais conseguem criar processos muito interessantes nesse contexto, né? Então, isso é o importante, né? Então, os companheiros que estão nos ouvindo, nós estamos vendo aí Valmira, lá de Teotônio Vilela, na Lagoas. Bom dia, prazer recebê-lo. Gouveia, bom dia. Então, nós estamos aí falando desse amor romântico e temos que lembrar disso, né? Nós não fomos feitos, e o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, que as relações são contratos sociais que os homens constroem e necessariamente não são relações de amor que mudam as criaturas. Muita gente diz que é melhor ficar só do que viver em má companhia. Não é isso que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículos 9 a 12. É um texto que eu utilizo muito, né? Muitas vezes nessa minha encarnação eu fui convidado a fazer um culto de casamento, né? O Espiritismo não tem cerimônia de casamento, mas às vezes as pessoas se casam, às vezes mesmo não tendo uma religião, têm um sentimento espiritualista e querem reunir as pessoas para um culto e nos pedem para participar do culto, coordenar o culto, dizer alguma coisa nesse culto. E eu uso constantemente esse texto porque eu acho que ele fala de tudo bonito para a nossa vida, né?
Alguém está perguntando para a gente, o Ivamar, né? Que Gandhi decidiu na sua vida que relação sexual seria só para procriação, né? Há uma parte do hinduísmo que fala sobre isso, como o próprio Paulo diz que quem quer servir a Deus. Eu tirei o não perturbe, mas tem gente aí que vence o não perturbe dessa nossa conversa. Me desculpem a situação. Nós não entendemos, né, que a gente tenha uma vida de casal só para procriação. Senão a gente teria cio, igual os animais. E não é isso o contexto dos homens. O relacionamento de um casal e mesmo o relacionamento sexual tem outras funções, né? Até de reabastecimento energético, desse prazer que pode transformar e crescer as pessoas. Mas o texto é o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, tem essa questão do amparo, da ajuda, do crescimento em conjunto, de um levantar o outro, de um proteger o outro, né? Que isso, além de ser algo útil, isso é algo transformador. Mas durante muito tempo eu ficava com uma questão na minha cabeça. Porque o tempo todo o autor do Eclesiastes, ele fala de 2 e 1. E de repente ele diz assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por que 3 dobras? É claro que um cordão, né, só com uma dobra, é muito mais frágil do que se eu dobrar ele no meio. E se eu fizer ele de 3 vezes, ele é muito mais resistente. Isso na prática é. Mas qual é essa dobra de 3? E aí, né, eu me lembro, né, de uma fala de Jesus, que ele diz que onde 2 se reunirem em seu nome, ele estaria presente. E como eu entendo Jesus como a representação material do amor na Terra, eu entendo que esse sentimento de amor, de proteção, aquilo que eu falava lá atrás de Afrodite, dessa preocupação da cultura helênica, de que o discípulo amasse o seu mestre, que o soldado amasse o seu superior, para que eles se ajudassem nas lutas, no conhecimento, em todo esse processo. Quando o amor existe, a gente é mais do que 2. A gente é muito maior. A gente tem mais força, mais capacidade. Os casais que se dispõem a estarem juntos, buscando todo esse processo de crescimento, eles estão nesse lugar. Já não são os 2 só que resistem. A força do sentimento que os une os fazem mais do que 2. É um texto muito bonito, né, que já se transformou em muitas músicas, né?
conheço algumas músicas, inclusive uma música muito bonita do grupo Diante do Trono, né, que é da Igreja Batista, e que eles cantam essa música e é uma música muito profunda, né? É uma coisa que pode ajudar aqueles que estão trabalhando com casais, que querem fazer reconstruções, refazimento de projetos, né? de propostas. É muito bom para a gente trabalhar e pensar nesse contexto, nessa situação. Mas a gente não poderia terminar sem defender Paulo. Né? Por que defender Paulo? Né? Eu sou uma criatura apaixonada pelo apóstolo Paulo. Paulo é o grande construtor do cristianismo. Ele é o teólogo do cristianismo. Ele é a cabeça, a parte intelectual e racional do cristianismo. Né? Nós vemos Pedro no lugar do sentimento, dessa coisa toda, são eles os construtores do cristianismo. Jesus não edificou nenhuma religião. Não era esse o propósito dele, não era isso que ele veio para fazer realmente, porque ele é a manifestação do amor, a lição da vida, e esses dois espíritos em especial tinham esse papel. E muita gente pega o Paulo, né, e colocam que a visão de Paulo é machista, que a visão de Paulo é desrespeitosa com a mulher, e não conseguem entender essa situação. Primeiro, nós temos que pegar o contexto. Dentro da cultura judaica, as mulheres não tinham nenhum valor. Né? A partir do mito do paraíso, a Eva é responsável pela queda da humanidade, porque foi ela que pegou o fruto e deu fruto ao homem. Né? Essa é a interpretação. Né? Em Efésios, no capítulo 5, 22, Paulo disse assim: e as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Né? E essa interpretação é vista como se Paulo não tivesse nenhuma visão de valor à mulher, né? A submissão nesse contexto. Simbolicamente, eu posso trazer que a mulher representa o afeto e o homem representa a razão, e o sentimento sem a razão, ele se transforma em paixão, ele se transforma em sentimento de posse, ele se transforma em ciúme. Ele é uma coisa que precisa ser vista e pensada. Mas 3 versículos à frente, a proposta de Paulo para o marido é muito mais difícil do que a proposta da mulher que ele faz. Porque ele disse assim: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Se ele, na sua cultura, convida a mulher a um lugar que já era dela, de submissão, que naquele contexto ali era o que era possível, né? O cristianismo já tinha mudado muito a situação, porque a mulher cristã, ela tinha uma posição no movimento recém-criado, diferente da mulher anteriormente. O marido amar a mulher como Cristo amou a humanidade
dando a vida pela humanidade, é um exercício de renúncia, de dedicação, de sacrifício, no mais profundo da palavra sacrifício, né, de ser um sacro ofício, uma ação sagrada na vida, né? E a gente precisa entender isso, né? Que na relação, e às vezes o afeto não é na mulher, é o homem, que o lado sentimental, ele precisa se submeter à razão. Mas a razão precisa aprender a amar o lado afetivo, o lado do sentimento nesse aprendizado. E aí, né, nessa contexto do casamento, surge uma imagem simbólica no sagrado que é presente hoje na grande maioria das culturas, que é a aliança, né? E que ela tem um simbolismo muito profundo, né? Primeiro, na nossa cultura, né, a gente tem que lembrar do simbolismo todo, o direito, né, o lado direito é o lado do sentimento, do lado, né, da razão, né, e o lado esquerdo é o lado do sentimento, né? Então, os noivos usam a aliança do lado direito, e no momento que se entendem que devem ser unidos, essa aliança tem que passar para o lado esquerdo. Se nós queremos que as relações cresçam e sejam eternas, elas precisam sair de um contrato social para um contrato sentimental. Mas a aliança, né, primeiro, ela é um círculo, que é considerado o símbolo geométrico perfeito. Porque, na realidade, né, o centro do círculo, ele está equidistante de toda a sua periferia. A questão central vê toda a vida do homem com o mesmo valor e o mesmo contexto, né? A aliança é o símbolo da união, do amor. No amor, né, eu tenho que aprender a amar o outro com a mesma força e o mesmo contexto todo o tempo. A aliança, ela é feita do mais puro dos metais, é o metal mais valorizado, que representa na Cabala, que representa depois também, me falhou agora o nome, daqui a pouco eu me lembro, né? Aconteceu, a alquimia, né? Que nós temos que a busca de transformar os metais não nobres no metal nobre, que é o ouro, que a gente tem que transformar os nossos sentimentos menores nesse sentimento maior. Mas não tem como fazer, né, uma aliança só de ouro, né? A aliança tem que ter um metal que dê a liga. O ouro sozinho não daria essa liga, né? O sentimento de querer o outro não é o suficiente. A gente tem que fazer coisas para que o outro queira estar conosco, que a nossa postura, o nosso lugar, né, esteja sempre nessa situação, nesse aprendizado, né? E a aliança,
ela não tem lado. Né? Não existe o lado de fora, nem o lado de dentro. Quem ama, ama tudo. Ama o todo. E os que verdadeiramente amam, aprendem a amar aquilo que é pequeno no outro, ajudando o outro a engrandecer aquilo que lhe é ainda apequenado. É esse o processo, né? O amor romântico, o amor erotizado, o amor sexualizado é um amor sagrado. Porque o que sacraliza a vida não são os atos, são os sentimentos que nós colocamos. Que a nossa submissão seja uma submissão de respeito ao crescimento. Mas que mais do que isso, que as nossas relações sejam de amor, numa proposta de transformação. E eu gostaria de terminar declamando um poema, um soneto, em homenagem a todos os pares românticos no Dia dos Namorados, mas especialmente em homenagem à minha eterna namorada. O soneto da fidelidade, que foi escrito por Vinícius de Moraes em Portugal, na cidade de Estoril, em 1939. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvores de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, com esse poema, eu desejo a todos os namorados, a todos os relacionamentos, né, de todas as formas, de todas as maneiras, nesse amor romântico que se constrói hoje na Terra, né, que merece respeito, independente do gênero, independente da identidade do gênero nessas relações, que a gente aprenda a respeitar as relações dos outros e, mais do que isso, dizer do meu amor à minha amada. Um beijo no coração de todos e até terça-feira, na nossa próxima live, continuando o tema 4 pilares para a saúde integral. Um dia de muito amor, de muito prazer na vida dos casais.